Graça e paz para todos e todas que vão ouvir esse podcast, o último do mês de março. Vamos meditar sobre o Salmo número 1. Eu amo muito esse salmo. Ele diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Todo o conteúdo desse salmo consiste em dizer que são bem-aventurados todos os que aplicam seus corações a buscar a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria celestial. Ao passo que o ímpio e os que desprezam a Deus e seus ensinamentos, ainda que por algum tempo se julguem felizes, por fim não serão felizes, por fim terão o mais miserável fim. O salmista revela sua aversão pelos perversos e nos ensina quão impossível é para alguém aplicar sua mente à meditação na lei de Deus se antes não se recusar a fazer parte da sociedade dos ímpios. O homem que anda no conselho dos ímpios, que se detém, que para no caminho dos pecadores e se senta na roda dos escarnecedores, esse homem caminha para o caminho de morte. Quem é o ímpio? Quem é o pecador? Quem é o escarnecedor? O ímpio é aquele que pratica a impiedade, o pecador é aquele que se desvia dos ensinamentos do Senhor. O escarnecedor é aquele que zomba de Deus, que zomba da sua palavra, que zomba da sua lei. E os servos de Deus devem cultivar uma aversão por esse tipo de pessoa, pela vida que essas pessoas levam. Satanás é muito hábil em construir armadilhas. E o processo aqui é gradativo. O primeiro passo é começar a dar ouvidos aos maus conselhos daqueles que não conhecem a Deus. É seguir o conselho dos ímpios. Depois, Satanás vai conduzindo a um desvio maior, porque a pessoa se detém no caminho do pecador e, por fim, ela se senta na roda de quem zomba de Deus. E a partir disso, a pessoa passa a ter por hábito uma vida de pecado. Todos nós somos pecadores e nunca vamos deixar de ser. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Quando diz o caminho do justo, está falando do caminho daquele que tem o sangue de Jesus nos justificando, porque por nós mesmos jamais seríamos justos. Né? Eu quero fazer essa diferenciação. Mas aqui esse salmo está falando da pessoa que tem uma vida de pecado e que acha que isso é o legal, é o bom. Se nos dias do salmista era necessário que os adoradores de Deus evitassem a companhia dos ímpios a fim de manterem sua vida bem estruturada, quanto mais no tempo presente, quando o mundo se transformou em algo muito mais corrupto. Você deve estar pensando assim: mas Jesus se sentava com pecadores. Sim, é verdade. Ele se sentava com pecadores. Ele não se sentava com os hipócritas. Mas quando Jesus se sentava com os pecadores, ele transmitia vida e os transformava. Ele iluminava o caminho de trevas daquelas pessoas. Ele mudava a vida de todo mundo. Ele influenciava para o bem o caminho daquelas pessoas. E vamos voltar a lembrar que com os hipócritas e zombadores Jesus não se sentava. Jesus se sentava com aqueles que ele via que queriam uma transformação de vida, como Maria Madalena, Zaqueu e tantos outros.
E ao sentar-se com ele, ele os ensinava sobre o reino de Deus e ele se conservava incontaminado. Incontaminado. Ele foi incontaminável de todas as impurezas que aquelas pessoas traziam. E ele os purificava. Ele mudou a vida daquela mulher adúltera quando não a condenou. Mas o que ele diz? Vai e não peques mais. E nós, quando tomamos conselho com os ímpios e nos detemos no caminho dos pecadores e nos assentamos na roda dos escarnecedores, nós nos mantemos incontaminadas? Será que nós conseguimos? Será que quando a gente faz isso, a gente transmite a vida de Deus a essas pessoas que não conhecem a Jesus? Será que nós transformamos a vida deles? Qual é a nossa motivação? Trazê-los para Deus ou nos tornarmos como eles? Na grande maioria das vezes, a pessoa anda, para e se assenta para perecer e acaba se tornando um ímpio, um pecador, contumaz e, por fim, um escarnecedor. Pedro, no momento da sua provação, seguia Jesus de longe e se deteve no caminho dos pecadores e se sentou com quem escarnecia de Jesus. Por isso negou o Senhor. E depois, coitado, chorou amargamente. Nós temos que seguir Jesus de perto, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo, a nossa proteção. Quando nos detemos no pecado, no erro, quando nós nos acostumamos, quando a nossa mente fica cauterizada, quando nós percorremos esse caminho vai ser de derrota e de morte. E não foi um caminho de derrota nem de morte que Deus preparou para nós. O profeta Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 11, ele diz uma coisa tão maravilhosa. Ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei e buscar-me-eis. E me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Que coisa linda Deus diz para cada um de nós através do profeta Jeremias. Jesus veio para nos mostrar esse futuro, dando-nos esperança, restaurando as nossas forças, a nossa fé num futuro brilhante ao seu lado para toda a eternidade. Jesus veio nos mostrar um caminho de vida, mesmo que esse caminho seja estreito, mas é um caminho de vida. E o caminho de vida está na leitura, na meditação e na prática da palavra de Deus. O nosso prazer tem que ser esse, agradar a Deus, conhecendo-o mais e mais através da sua palavra. A Bíblia é o único livro que lemos na companhia do autor. Eu digo sempre que a Bíblia é o manual do fabricante. Enoque subiu em redemoinho às alturas porque andava com Deus. Por isso ele o arrebatou. Quando andamos com Deus, ele nos leva a lugares altos, porque o seu padrão é alto. No caminho dos pecadores, o homem é maltratado, assaltado, humilhado, como no episódio do bom samaritano. Mas é uma parábola, né? Mas que pela misericórdia de Deus, Deus enviou naquela parábola um homem para cuidar, curar e restaurar aquele homem caído, maltratado e ferido. Assim como o Pai Celestial, enviou o seu único filho para nos resgatar do pecado que nos arrasta a uma condição de vida de miseráveis, vidas degradáveis. Jesus foi enviado pelo Pai para cuidar de nós, nos curar das nossas feridas, das nossas dores, nos restaurar, nos resgatar do pecado e da morte e nos salvar do inferno. E Deus, nesse salmo, compara quem tem prazer em ler e meditar na palavra, quem tem prazer de andar com Ele. Ele compara uma árvore plantada junto ao ribeiro. Essa árvore, nenhum vento, nenhuma tempestade que a vida oferece é capaz de abalá-la.
Nada é capaz de abalar essa árvore plantada junto ao ribeiro. As estações não afetam a árvore que é plantada junto aos rios de Deus, porque o rio é o próprio Deus. E o resultado de se andar com Deus é vitalidade, é estabilidade, é permanecer plantada, firme. É produtividade simbolizada pelo fruto que dá o ano todo, é prosperidade em tudo e em qualquer estação. A árvore que somos nós, plantada junto ao rio de Deus, cresce, se desenvolve, amplia e se renova. Essa árvore não fica estagnada, parada e nunca fica seca e sem vida. Suas folhas podem cair no outono, mas estão sempre se renovando. Ela floresce a cada ano, mostrando a sua beleza, o seu aroma, os seus frutos, para alimentar quem está à nossa volta. Ela ramifica, as raízes se ampliam, os ramos aumentam, a árvore se multiplica junto às correntes de muitas águas. Quem se deleita no Senhor, quem tem prazer de andar com o Senhor, de ter uma vida com Deus, é igual a essa árvore. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Pode vir o inverno, o verão, o outono, a primavera, em qualquer estação será bem sucedido, porque nenhuma circunstância nos tirará das águas dos mananciais de Deus. No Salmo 4:7, a Bíblia diz que Deus coloca alegria no coração do homem temente e piedoso. E no versículo 8, eu digo que o versículo 8 foi feito para mim, porque diz que em paz nos deitamos e logo pegamos no sono, porque é o Senhor que nos faz repousar seguros. E não há nada melhor que deitar em paz e ter um sono tranquilo, um sono reparador e seguro. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, deseja que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade e só alcançaremos essa bênção se ocuparmos o nosso pensamento e a nossa vida com as coisas que vêm do alto. Os ímpios são aqueles que estão fora da vontade de Deus, são aqueles que não vivem uma vida que Deus quer que suas criaturas vivam. E o resultado dessa vida sem Deus, longe dos seus perfeitos planos, é uma vida de derrota, de punição e de castigo eterno. Só existem dois caminhos, com dois destinos muito diferentes. E essa escolha é nossa. E nós temos que escolher, fazer essa escolha enquanto vivemos. Depois que morremos, não adianta ninguém rezar, orar, fazer missa no sétimo dia, que o nosso destino já está plantado. A escolha é feita enquanto nós temos vida. Podemos escolher o caminho largo que nos levará à perdição do inferno, ou podemos escolher o caminho estreito com Jesus, que nos levará a uma vida de plena alegria e felicidade eternamente. O inferno é um lugar de dor, é um lugar de sede, de agonia, é um lugar da ausência completa da presença de Deus. É um lugar de aflição e sofrimento. E nenhum sofrimento dessa vida pode ser comparado a esse sofrimento da eternidade sem Deus. O céu é um lugar onde não haverá nem pranto, nem dor, nem luto, onde toda lágrima será enxuta pelo próprio Jesus, que encherá de glória e alegria nosso ser eternamente. Se você escolher Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, você deve ocupar sua mente com as coisas que vêm de Deus, para ter a sua vida restaurada, sua alma renovada e curada. E aí você não precisa ter medo do futuro, porque você está nas mãos do Todo-Poderoso, do Autor da vida. O salmista nos ensina que uma vida feliz depende de uma consciência sã, saudável. E os projetos de Deus para quem decide aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador são sempre projetos de bem, nos dando esperança, nos dando alegria. E esperança em Deus não desaponta, não decepciona, porque Ele é fiel sempre. Mas para isso temos que escolher, decidir viver uma vida que agrade ao Senhor, abandonando o caminho do ímpio, deixando de andar e de se sentar com pecadores e escarnecedores, deixar de ter qualquer tipo de aliança com quem rejeita Jesus e o seu sacrifício na cruz.
Quer ser bem-aventurado e feliz? Ande com Deus. E que Ele nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. E que tenha misericórdia de nós, que sobre nós Ele levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém e amém.